Olá, sejam bem-vindos ao Eleições 2024 pela FCTV. Aqui você vai ficar sempre bem informado sobre as principais notícias do pleito eleitoral do dia 6 de outubro. E pela lei das eleições, a partir de hoje, 1º de julho, apresentadores e apresentadoras que pretendem se candidatar nas eleições já não podem mais comentar ou apresentar programas de rádio e TV. Artigo 45, parágrafo 1º. Aí ficou mais fácil, ó. Achei aqui. 30 de junho é a data a partir da qual é vedado às emissoras de rádio e televisão transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidata ou pré-candidato. E mais, o descumprimento da regra pode acarretar no cancelamento do registro da candidatura, bem como a aplicação de multa para a emissora. E por falar em apresentador de TV, sabe o que eu vi aqui? O Silvio Santos chegou a ser lançado como candidato uma vez. Entrou até no horário eleitoral da época. Vamos ver? Meus amigos, vocês vejam como é bom nós vivermos num país democrático. Sim, foi mesmo, em 1989, mas a candidatura dele foi impugnada pelo TSE porque o registro do partido estava com irregularidades e também porque ele era dirigente de uma rede nacional de TV. Se fosse pela regra atual, o Silvio também teria que se afastar das telinhas. Mas pensando bem, tudo tem um lado positivo, né? Imagina, naquela época, como seriam nossos domingos sem... Então é isso, lembrando que este ano tem eleições municipais em mais de 5.500 municípios brasileiros. Não deixe de votar, seu voto transforma a sua cidade. Tchau! Só lembrando, obviamente, que essas vedações feitas pelo TSE para apresentadores e apresentadoras de rádio e televisão só são válidas até o dia da eleição. E desde 2018, o TSE baixou uma resolução para que partidos lancem nomes de candidatos e candidatas ali atendendo o limite máximo no chamado cota de gênero, ou seja, 30% pelo menos tem que ser de mulheres. O repórter Marcos Oliveira tem as informações. É isso mesmo, Francisco Oliveira. Nos últimos anos, o Brasil tem vivenciado um progresso em seu debate público em torno da valorização e dos direitos das mulheres. A participação feminina na política é uma das questões que tem ganhado cada vez mais destaque. E o TSE é um dos protagonistas no assunto, com iniciativas que possam promover e ampliar a presença feminina nos espaços de poder em busca de uma sociedade mais justa e igualitária. Nós conversamos com o advogado Dr. Ferdinando Rocha, que nos explicou sobre alguns pontos como fundo partidário, órgãos partidários, campanhas voltadas para as mulheres, como a Participa Mulher, e em relação ao fundo eleitoral e tempo de rádio e TV. Confira a entrevista. Desde o ano de 2018, as eleições de 2018, já foi pacificado pelo Supremo, né, pelo TSE, um trabalho realizado na tentativa de um equilíbrio, de uma proporcionalidade na participação feminina nas eleições. A gente sabe que, historicamente, o desequilíbrio entre a participação feminina e masculina, né, dentro dos cargos públicos, no próprio legislativo, executivo, é uma diferença, um abismo gigante. Então, se criou um dispositivo onde existe a tentativa de uma proporcionalidade mais justa para uma participação feminina. Então, 2018, o TSE tem uma resolução, que é a 23607 de 2019, que estabelece algumas regras, né? Tanto da participação feminina dentro dos órgãos partidários e também do aproveitamento do que é destinado para o desenvolvimento de uma campanha e participação num pleito, né? E os 30%, os famosos 30% de cota de gênero, que não necessariamente serve somente para as mulheres, porque os 30%, na verdade, é uma cota de gênero. Se você tem um número maior de homens, tem que ser respeitado os 30% de uma cota feminina.
Se for o contrário, a cota é para o sexo oposto. Se tiver um número maior de mulheres, tem que ser respeitado também os 30% proporcional para homens. Mas como existe esse desequilíbrio, a intenção, né, do TSE é tentar motivar, fomentar uma participação maior feminina. E isso vem sido discutido e já agora pacificado, que não só a participação, né, desses 30%, mas também uma distribuição proporcional, né, e equilibrada também do fundo partidário, né, minimamente de 30%, bem como também o tempo de rádio e televisão utilizado para as campanhas eleitorais. E é isso que a gente vem discutindo desde 2018. E esse fundo partidário, além de patrocinar as campanhas eleitorais, ele também hoje ele é utilizado para fomentar campanhas de inclusão, de maior participação da mulher dentro dos pleitos eleitorais. A exemplo da campanha Participa Mulher, né, desde 2019, sendo veiculada, trabalhada, para que a gente tenha uma participação mais equilibrada. E é claro que a gente entende, né, e respeita não só pela legislação, mas a gente necessita de uma participação mais maciça feminina dentro do processo eleitoral. Tá aí, vocês acompanharam, assistiram a entrevista do advogado Dr. Ferdinando Rocha, que nos explicou sobre esses pontos e explicou também em relação aos 30% do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. É com as imagens de Extra Augusto, Marcos Oliveira, de volta ao estúdio. Antes de encerrarmos esta edição do Eleições 2024, vamos saber o que está proibido já agora, a partir do mês de julho, para quem pretende se candidatar para as eleições do mês de outubro. A partir de 6 de julho, quem pretende se candidatar a algum cargo nas eleições municipais deste ano não pode mais participar da inauguração de obras públicas. A partir de 9 de julho, juízas e juízes eleitorais divulgam o edital com os nomes das pessoas que vão atuar como mesárias e mesários nas sessões eleitorais e no apoio logístico às eleições deste ano. Na próxima edição, vamos trazer outras informações a respeito do calendário eleitoral, que, como você pôde perceber, a partir de agora, do mês de julho, começam a se intensificar as vedações, ou seja, as proibições para quem pretende se candidatar nas eleições do dia 6 de outubro. E o Eleições 2024 de hoje termina aqui. A gente volta na semana que vem.